Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogli Fagundes, hoje é dia 14 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, duas coisas interessantes nesta matéria. A quantidade de pessoas que foram afetadas por esse tal de isolamento, né? E quem é que vai auxiliar o povo nesse momento. Preste atenção nesses dois pontos, né? E a gente, vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem dar uma força ao canal, nos ajudar, dá um pulinho lá que a gente agradece. Agradecemos aqueles que estão nos ajudando. Eu falei, mas eu não posso, nem eu quero, o que eu faço? Então, assiste o vídeo que tá valendo. Um abraço, fiquem com Deus, sejam muito bem-vindos aqueles que estão entrando no canal agora, se inscrevendo. Mais de 1 milhão tiveram jornadas e salários reduzidos ou contratos suspensos. Vejam só, mais de 1 milhão. Vocês prestaram atenção que os efeitos para combater o coronavírus está sendo mais prejudicial do que o próprio? Notaram isso? Vamos lá. Olha só. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, anunciou nesta segunda-feira, presta atenção, 13, que o Ministério da Economia registrou mais de 1 milhão de acordos entre empresas e funcionários com previsão de redução de jornada de salários ou suspensão de contratos durante a crise do novo coronavírus. Os trabalhadores afetados receberão do governo federal um auxílio para complementar a renda mensal. Então vamos lá, primeiro aqui rapidinho. De quem foi a ideia do isolamento? Governadores. Ou seja, o seu emprego, a redução do seu salário, a redução do seu, a redução do seu salário, a redução da sua carga trabalhista, sua carga de trabalho, a sua perca a sua suspensão de contrato, a sua perca de emprego, você deve justamente aos governadores. Então aplauda a eles por eles terem dado isso a vocês. Reduziram seu salário por conta dos isolamentos, desse negócio de isolamento. Eles também auxiliaram na sua perca de emprego ou suspensão, né? Como assim suspensão? Por exemplo, a minha vizinha aqui, ela trabalha de vendas. Nesse período do isolamento, o patrão dela chegou falando, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que suspender vocês. E quando voltar, se a gente não tiver quebrado daqui pra lá, a gente chama vocês de volta. Então até lá ninguém vai receber salário. Certo? Então é mais ou menos isso. Agora, veja só, quem é que vai socorrer vocês? O governo federal. Quem é o governo federal? Jair Messias Bolsonaro. Muita gente que meteu o sarrafo no presidente durante todo esse ano de 2019, criticando, hoje estão sendo socorridos pelo presidente. A pergunta é, por que vocês não vão pedir ajuda ao Lula? Vão pedir ajuda ao PT, a Gleisi Hoffmann, a Paulo Pimenta. Vocês deviam não receber do governo federal nesse momento, já que o governo federal para vocês foi um lixo, foi uma porcaria, né? Continuando aqui a matéria. Vocês deviam ir para os governadores de vocês, pedir arrego a eles. Mas tudo bem, vamos embora, toca o barco para frente. A expectativa é que o número cresça nos próximos dias em razão da decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a validade imediata dos acertos. Que acertos? Uma medida provisória que o presidente Bolsonaro fez justamente para auxiliar nessa questão das empresas e dos empregados. Estamos convictos de que a medida provisória é absolutamente segura do ponto de vista de segurança jurídica. Então, todos os empresários e empregados fiquem absolutamente tranquilos de fazerem esse acordo, que é absolutamente jurídico e constitucional. Ou seja, temos agora um crivo de um ministro no Supremo Tribunal Federal, dando chancela que traz ainda mais segurança jurídica, declarou Bianco. Pela primeira vez, Lewandowski faz alguma coisa de bom, né? Ele chancela, ele valida a medida provisória do presidente Bolsonaro. Vamos explicar já, continuando. O programa da gestão Jair Bolsonaro autoriza a redução de remunerações e jornadas de trabalho em 25%, 50% ou 70% durante 3 meses. O empregado terá direito a este mesmo percentual do seguro-desemprego. Por exemplo, se houver abatimento de 50% na remuneração, o governo realizará o repasse de 50% do valor a que o profissional teria acesso no seguro-desemprego. A medida provisória ainda autoriza a suspensão de contratos de trabalho por 2 meses em setores paralisados pela pandemia, como bares e restaurantes. Neste caso,
o Ministério deve arcar com a totalidade do seguro-desemprego ao qual o trabalhador teria direito. Cadê onde foi que eu parei? Aqui. Com o projeto, a equipe econômica estima que serão alcançadas 24,5 milhões de pessoas ao custo de 51 bilhões de reais. E aí finaliza a matéria. Veja só, gente. Por que eu falei para vocês prestarem atenção no começo ali? De um lado você tem os governos estaduais, que estão impondo medidas nos seus estados sem nenhuma, preste atenção, e eu quero que alguém me diga o contrário aqui, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhum plano de contingência. O que é um plano de contingência? É você ter um plano B em meio a uma crise. Os caras chegaram, decretaram isolamento, você vai ficar em casa, mas me diga quem é que está recebendo alguma coisa do governo do estado. Exceto os funcionários públicos. Agora você que é empresário, você que trabalha aí como autônomo, você que trabalha como informal, diga para mim o que é que você está recebendo do governo estadual. Fala para mim, o que é que você recebeu do governo federal até agora? O que foi que o governo, governo federal não, governo estadual, o que o governo estadual disponibilizou para auxiliar você até agora? Tudo que você tem recebido, se é os 600 reais, seja o que for, é do governo federal. É o presidente Bolsonaro que está arcando, entre aspas, quando eu falo arcando, não é que ele está tirando do bolso dele, gente. É claro que é o nosso dinheiro. Mas é o presidente Bolsonaro que está pegando o nosso dinheiro que está lá dentro, dinheiro dos nossos impostos, e está revertendo de volta para nós. Coisa que você nunca viu antes, vou usar uma frase do Lula, coisa que nunca se viu na história desse país. Nunca se viu antes na história, mais ou menos assim que ele fala, né? Nunca se viu. O que nós estamos vendo hoje, literalmente. Eu nunca vi um governo socorrer cidadãos, eu nunca vi um governo socorrer empresas e empregados, cobrir salários. Então, o que vai acontecer hoje? Hoje você tem um contrato com uma empresa, você trabalha para uma empresa. Essa empresa está quebrando, ou está ficando pesada para ela nesse momento. Só que aí o empregador tem medo de fazer um acordo com você, porque amanhã pode dar pau na justiça. Foi aí que entrou o Ricardo Lewandowski. Ele chancela essa medida provisória do presidente, fala que do ponto de vista jurídico está tudo correto, ou seja, tranquilizando o empregador a fazer um certo acordo com o empregado, para que amanhã ele não venha sofrer uma ação judicial e o empregado também não venha de forma ficar na mão. Por quê? Porque o empregador ele vai diminuir a carga de trabalho, vai diminuir o salário e o governo vai entrar com os 50% do valor que é o correspondente, né, ao valor que é pago no seguro-desemprego. Então, por exemplo, é como se você tivesse meio desempregado. Então, se você, por exemplo, está em 50%, o cara falou, nós vamos diminuir 50% do seu salário, nós vamos entrar num acordo e você vai receber só 50% do seu salário. O governo federal vai entrar com 50% do valor do seu salário correspondente ao seguro-desemprego. Então, suponhamos que o seguro-desemprego seja 1.045. Você vai receber em torno de 500 e poucos reais do governo federal, que corresponde à metade do que seria do seu valor do seguro-desemprego, né? E aí, toca-se o barco para frente, né? Ou seja, o governo federal, ele está tentando equilibrar, porque de um lado ele também está ajudando as empresas, para elas não quebrarem. Porque se as empresas quebrarem, gente, amanhã você não tem emprego, né? Hoje talvez você caiu para 25% do seu salário, talvez caiu para 50% ou até 75%. Ah, o meu foi 75%. O governo vai bancar 75% correspondente ao valor do seguro-desemprego. Então veja que a ação do governo é diminuir o máximo possível de prejuízos das empresas, para que quando a empresa retomar novamente, você possa continuar trabalhando.
Aonde é que você já viu isso no governo petista? Nunca. É a primeira vez que a gente vê, de fato, um governo trabalhando pelos pobres e não pelas empresas. Ah, Evelyn, mas o presidente está mandando dinheiro para as empresas. Claro, queridão. Deixa eu te perguntar, se a empresa quebrar, tu tem emprego? Não. Existe, inclusive, um acordo em relação a isso. Os investimentos, os empréstimos que o presidente está enviando para as empresas, cada empresa que receber, que tiver dentro dos critérios e receber esse valor, ela não pode te demitir durante 2 meses. Esse período ela não pode mandar você embora. Veja que há uma preocupação do governo em ajudar as empresas, mas condicionando a ela, e é isso que é o importante, condicionando a elas requisitos que não prejudiquem o trabalhador. Não mandem embora o funcionário. Não deixem o cara desempregado. Então você vê que há uma preocupação dos dois lados. Tanto da empresa que proporciona o emprego, quanto do trabalhador que precisa da empresa para trabalhar. Agora, por outro lado, nós temos aí cerca de 1 milhão, e isso vai se estender mais, de cancelamentos de contratos, de redução de jornada trabalhista, jornada de trabalho. Enfim, e por aí vamos tocando o barco, né? Então, gente, vamos abrir o olho e prestar atenção. Quem é que está zelando pelo povo brasileiro? Enquanto os governadores estão trancando você dentro de casa, é o presidente, o governo federal, quem está tentando manter você alimentado. É o governo federal quem está tentando manter a sua casa abastecida. É esse mesmo presidente que está brigando pelo isolamento vertical para que você possa voltar a trabalhar e para que você possa novamente retomar a sua vida normal. Enquanto governador, ó, você viu agora há pouco que eu publiquei, o Wilson Witzel prorrogou para, ó, nós estamos no dia 13, 14. O cara jogou para o dia 30. E é o segundo estado mais afetado pelo coronavírus em morte e infectados. E fica aquela grande pergunta, pô, se é um dos estados que mais está acatando o critério, por que é o mais que está ferrado? Eu não consigo compreender essa lógica. Mas tá aí, Canal Brasil Notícias, traz informação até você. Então, presidente, governo federal, trabalhando em prol do povo, enquanto o governo estadual está ferrando o povo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Fui.